Eu vou ler a mensagem, depois a gente vai fazer a prece para iniciarmos a nossa palestra. É do livro Pão Nosso, esse livro. É uma psicografia, é um livro ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A mensagem número 113, ela tem por título Tua Fé. Ela começa dizendo assim: e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse registro está em Lucas 8:48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daquele que o procura. Diversas vezes, ouvimos-no na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores do desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que nada confia, somente poderá atingir algum corpo em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias e balde reclamam o que lembram da felicidade que o mundo lhe deve. As negações em que perambulam transformam-na perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passam correntes vitalizantes, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isole nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambiciona, sem o concurso da tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Certo? Um pouquinho. Uma mensagem nos reforça a ideia de que nós devemos ter fé, que nós podemos. Né? O que é a fé, na verdade? É a certeza que nós podemos alcançar alguma coisa. Né? E nós temos que acreditar nisso. E temos que fazer por isso. Não adianta só ficar esperando. Certo? Então, meus irmãos, nesse momento, vamos fazer nossa prece para nos dar início à nossa palestra. Como nos é recomendado, vamos nos desligar de tudo que acontece lá fora e vamos voltar aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, a nossa atenção de maneira integral para cá, para este momento. Momento este em que somos assistidos pela espiritualidade amiga, em que somos amparados, em que somos orientados, em que somos, podemos dizer assim, cuidados pelo Mestre Jesus e pelos bons espíritos. E por isso, irmão, devemos agradecer. Agradecer a esses benfeitores espirituais que a todo tempo estão dispostos a nos ajudar, a nos socorrer, a nos auxiliar, a nos ajudar a levantar quando caímos. Lembremos sempre disso. Os bons espíritos estão sempre para nos ajudar. E que nós devemos ter o discernimento de partir sempre em direção a eles. Ou seja, fazendo a nossa parte desse processo. Então, mais uma vez,
Vamos nos reportar a espiritualidade ali e agradecer por essa oportunidade, por mais essa oportunidade que nos é dada de estarmos aqui nessa casa, emanados por essas energias positivas e saudáveis, que nós tenhamos o discernimento de internalizar tudo aquilo que hoje será visto, fazer com que isso faça parte da nossa vida. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado por esse momento no início da semana, e que começamos os nossos trabalhos, e que começamos mais uma semana de batalha, de luta, mas com certeza de conquistas também. Conquistas do âmbito espiritual, diria eu. Que nós possamos, a partir do que nós recebemos aqui nesta casa, fomentar o nosso processo de reforma íntima, nossa aproximação da divindade, e ter a consciência de que aqui neste mundo material as coisas não se encerram. Que aqui é somente uma passagem que devemos trabalhar no nosso eu para o que vem pela frente. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado à espiritualidade, obrigado a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade de meditar. Que assim seja. Agora a Sandra vai nos trazer boas informações. Boa noite. Tá? Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos apresentado pelo nosso irmão Ricardo, neste momento em que nós vamos compartilhar informações acerca dos ensinamentos. É uma alegria muito grande para mim estar hoje aqui com vocês para compartilhar uma história, mais uma das muitas narrativas, né, que nós recebemos dos evangelhos que contam a história de Jesus. Essa é mais uma daquelas oportunidades que Jesus teve, junto com os seus apóstolos, para ensinar, para orientar, para educar, que foi o que ele fez o tempo todo, né? Toda a sua existência, desde o tempo que ele caminhou aqui na Terra, desde que ele começou o seu apostolado, ele só vivenciou os ensinos sobre as leis divinas. E hoje a gente vai analisar, refletir a respeito dessa narrativa do Novo Testamento, sobre Marta e Maria. Este mês de maio, que a casa está, todas as palestras são direcionadas para as mulheres que tiveram grande importância no cristianismo, né? De acordo com o Novo Testamento. Então, Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. Estes nomes tão belos, eles têm seus significados. Eu trouxe aqui para a gente ver juntos o que significam os nomes Marta e Maria. Marta vem do aramaico Marta, com H, que significa patroa, senhora, dona de casa ou protetora do lar. Da Maria, também do aramaico, só que Maria em aramaico é Miriam, que significa senhora soberana ou vidente. Mas também tem o significado dela, da origem sânscrita, Maria, significa pureza, virtude e serenidade. Dito isso, vamos relembrar que Maria, Marta e Lázaro moravam numa cidade chamada Betânia. Esta cidade. Claro que essa foto é atual, né? Naquela época não tinha. Mas é a parte antiga da cidade.
Então, Betânia. Betânia, na época em que Jesus caminhava na terra, era uma aldeia da antiga Judéia. Ela fica na atual Cisjordânia ocupada, mais ou menos 3 quilômetros de distância a leste da cidade velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. Aí está mencionando Cisjordânia, né? Cisjordânia é um território palestino que não tem nem saída para o mar, fica perto da costa do Mediterrâneo, do Oriente Médio, e faz fronteira com o país chamado Jordânia e com o Mar Morto no lado leste, e com Israel ao sul, ao norte e ao oeste. Esse nome de Cisjordânia foi dado no período em que esse território foi capturado pelo país, né, pela Jordânia, na guerra árabe-israelense em 1948. A Jordânia se apossou desse território e manteve esse território de 1950 até 1967, quando ele foi ocupado por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Então, a gente começa a história com a visita de Jesus, né? Jesus vai a Betânia, como sempre, né? Caminhando, e naquela época o transporte não existia, eram animais, né? E aqui essa imagem nos mostra Jesus caminhando com os apóstolos para Betânia. No Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos 1 a 3, existe a narrativa inicial dessa visita de Jesus, né? Aí está escrito, né? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Bom, aí tem uma menção, uma questão de tempo, né, que é bom a gente se localizar. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia visitar os irmãos, os 3 irmãos. A Páscoa, ou Pêssach, que significa passagem, é uma celebração judaica, né, que foi instituída como um memorial, para que os judeus, os filhos de Israel, não se esquecessem nunca de que eles foram escravos do Egito e que eles foram libertados por Deus pelo intermédio de Moisés, né? Que recebeu as orientações de Deus e se comunicou com o faraó e conseguiu tirar os judeus do Egito. No caso da Páscoa cristã, é outro significado, né? A Páscoa cristã foi oficializada pelos pais da Igreja Católica no ano 4 depois de Cristo, no 4 depois de Cristo. E ela foi instituída justamente para substituir essa cerimônia, essa celebração, que tem toda a característica dos judeus, né? Ela era celebrada assim, até então. E nesse ano, de ano 4 depois de Cristo, os papas da igreja mudaram a Páscoa e criaram uma Páscoa católica, né, que é o que a gente conhece hoje. Os evangelhos e também a história nos dão indícios por algumas informações, livros dos historiadores antigos, a história que foi repassada para nós, principalmente através dos evangelhos, de que Jesus morreu durante a Páscoa. A Páscoa, os judeus, dura 8 dias. Bom, aqui diz que ele foi 6 dias antes da Páscoa, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Depois ele foi para Jerusalém. E foi lá que teve todo o acontecimento, do aprisionamento, até culminar com a morte de Jesus. E ele teria morrido, de acordo com dados históricos, provavelmente numa sexta-feira, dia 3 de abril do ano 33 depois de Cristo. Então, dá para a gente perceber que
essa visita de Jesus a esta casa em Betânia ocorreu um pouco antes de sua morte. Então, para a gente ter uma ideia da importância dessa visita, né? Evidente que os visitados, os amigos de Jesus, não sabiam disso, né? Eles sabiam, mas os irmãos, os apóstolos não tinham conhecimento disso. Então, conforme nós fala aqui no texto, né? No texto anterior, aqui estão, né? Maria, Marta e Jesus. Marta, ela está atrás, com um cesto, segurando algumas frutas. E Maria é a que está sentada aos pés de Jesus, escutando o que ele está dizendo. Aqui nós vemos essa situação, né? Na verdade, o Evangelho de Lucas, que eu vou mostrar em seguida, ele faz uma narrativa mais completa. O anterior diz somente que Marta servia, né? Que Lázaro estava lá, escutando Jesus falar, e Marta servia. Mas neste outro, a gente vai ver o que é que estava cada uma fazendo em detalhes, né? Elas, como diz aqui, Marta e Maria tiveram esse privilégio, essa bênção de receber a visita de Jesus em seu lar. E é claro que, como amigos que eram, eles já estavam acostumados com essas visitas, porque Jesus ia nessa casa de vez em quando. Eles se manifestaram alegres, né, contentes com a visita, mas cada um, né, a gente sabe, se expressa da sua forma, da sua maneira, né? Cada um demonstra o que sente, a sua alegria, o seu pesar, de uma forma peculiar, que é própria, né? E é o que diz aí. Nesta oportunidade, as irmãs de Marta e Maria manifestam entusiasmo pela presença do Mestre, na forma que lhes é própria a cada um, consoante o temperamento, necessidades e entendimento espirituais, porque cada um também tem o seu conhecimento, o seu entendimento das coisas, né? Essas reações, né, próprias, a gente percebe que ocorrem em função da forma como a gente racionaliza as situações, né? As circunstâncias de um determinado fato, de qualquer acontecimento. E cada um, à sua maneira, define as suas prioridades, a sua forma de agir diante de cada situação. No caso que a gente está falando aqui de Marta e Maria, Marta deu prioridade ao trabalho, Maria deu prioridade à escuta dos ensinos do Mestre. Duas situações totalmente opostas, que trazem para nós, né, um ensinamento muito importante que a gente vai ver aqui para frente. Eu tenho a impressão que eu passei um, mas eu acho que não. Não. Então, aqui nessa imagem, a gente vê a posição de Maria aos pés de Jesus, escutando, e Marta já se aproximou dos dois e vai conversar com Jesus. Agora que a gente vai ver a parte do Evangelho de Lucas e saber o que foi que Marta disse para Jesus e a resposta dele para ela. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ela pediu a intervenção de Jesus, né? Vamos para ela trabalhar. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso está aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42.
Olha só que interessante, né? Quando Jesus fala, o que Marta gostaria é que Jesus concordasse com ela, né? Que a Maria teria que trabalhar para ajudá-la, para servi-los, né? Porque eles eram os visitantes, os hóspedes que tinham chegado. Então, ela queria que Jesus dissesse: não, Maria, vai lá, ajudar a Marta, que ela está trabalhando muito sozinha, né? Tem várias pessoas aqui para servir. Mas não foi nada disso que Jesus falou, né? Ele só trouxe Marta a razão, né? Estás ansiosa e afadigada. Ansiosa, né? É interessante, né? O uso desse termo, que a gente sabe que isso é tradução, quem sabe lá em quantas traduções já passou o texto evangélico, né? Existem várias, a gente não sabe, né? Na verdade, o original mesmo, porque ansiosa se remete à palavra ansiedade, né? Que é uma doença do nosso tempo. Eu estou falando doença porque é muito sério. Estar ansioso faz a gente adoecer. Acelera o coração, a pressão arterial, né? E a gente fica um pouco desnorteado. Daqui a pouco uma pessoa estava me dizendo assim: olha, eu fui abrir a minha bolsa agora e descobri que eu levei o controle do portão da minha casa, estava dentro da minha bolsa, o controle do portão daquele centro. A pessoa estava ocupada na tarefa de abrir e fechar o portão, e na hora de ir embora estava tão preocupada com outras coisas que não percebeu e colocou o controle dentro da bolsa. E isso acontece quando a gente está realmente naquele estado de ansiedade, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes se desnorteia um pouco, né? Em outras tarefas, né? Então ele fala para ela: estás ansiosa e afadigada. Afadigada, ele está querendo dizer que ela está cansada, né? Cheia de fadiga, porque ela não parou um minuto, desde que Jesus chegou. Ela foi para cima e para baixo, providenciando água, providenciando a comida, né, as frutas, trazendo pão. Naquela época a alimentação deles era boa, frutal. Eles comiam pão, frutas, sementes, amêndoas. Se fosse hoje, seria churrasco, né? Bom, então, aí Jesus disse para ela: ansiosa e afadigada com muitas coisas, muitas coisas. A gente não tenta isso, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não, né? Todo mundo é tranquilo, sereno, faz uma coisa de cada vez, né? Somos os mesmos, nem a Marta. Chegou uma tarefa, uma missão, um trabalho, lá vai a gente, acelerado, quero acabar logo, né? Tem esse detalhe, porque muitas vezes que a gente faz as coisas dessa forma, um pouco atabalhoada, né? Precipitada, apressada, porque quer acabar logo. Aí vem depois aquele cansaço, né? Que é a fadiga aqui de Marta. Aí ele diz: muitas coisas, ela estava atarefada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Ele já disse para ela aqui o seguinte: para que você está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo? Faça uma de cada vez, com calma, com serenidade, porque se todos nós, né, se nós fizermos isso, uma coisa de cada vez, com calma e serenidade, a gente vai conseguir fazer melhor. E sem maltratar o nosso organismo, que a gente nem percebe que maltrata, às vezes, trabalhando de uma forma precipitada, com muita ansiedade. E Maria, Jesus falou, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só. Ela escolheu uma coisa só, Maria escolheu só uma. Segundo Jesus, a melhor parte. Que era escutar as suas lições, os seus ensinamentos. As duas já sabiam disso. Jesus, toda vez que ia lá, fazia como sempre, né? Como a gente mencionou no início. Jesus nunca perdeu uma oportunidade para dar lições, ensinamentos. Foi para isso que ele veio aqui. E para isso que ele veio à Terra, ele encarnou justamente para
nos trazer, às vezes, vir nos ensinar da maneira dele, amorosa, dedicada e simples, essas verdades. Então, a gente percebe aqui, nesse texto do Evangelho de Lucas, né, os dois modos de acolher o Senhor que cada um escolheu. Marta escolheu o serviço, quis alimentar o mestre da melhor maneira possível. Ela fez com a melhor das intenções. Claro, ela queria que o mestre saísse dali bem alimentado, fortalecido, né? Mas a Maria resolveu dar a escuta, né? Ficar atenta. Não, o mestre chegou. Todos nós somos seus discípulos, então eu já vou ficar aqui a postos para ouvi-lo, até porque ela sabia que ia se enriquecer com a mensagem de Jesus. Isso. Só que o ativismo da Marta, né, aquela atividade frenética que ela estava, fez com que ela fosse até Jesus para acusar a irmã de estar ali inativa, sem ajudar. Então, o que acontece? Jesus não quis dizer, nessa frase, que ele falou que o nosso é necessário e a Maria escolheu a boa parte, ele não quis dizer que a vida de trabalho é preferida à vida contemplativa ou vice-versa. Não quis dizer que é mais importante rezar do que servir os irmãos, nada disso. O que ele quis dizer, ele quis distinguir a situação. Quando ele disse que uma só é necessária. Vamos ver aqui o que é. O que é essa uma só coisa que Maria escolheu que é necessária? Tanto Marta quanto Maria, né? Marta era tão devotada a Jesus quanto Maria. Só que ela não percebeu, no momento ali da chegada de Jesus e dos apóstolos, qual era a melhor maneira de receber Jesus. A semelhança da atitude de Maria é muito importante para todos nós, né? Fazer uma pausa. Não deixar passar uma feliz oportunidade de melhoria espiritual, por excesso de zelo ou apego nas ações cotidianas. Por exemplo, vocês estão aqui hoje, né? Que bom. A gente está aqui para falar de Jesus. Uma boa oportunidade de melhoria espiritual, né? Toda aquela pessoa, cristã ou não, que procura tirar um tempo na sua semana para pensar na sua vida espiritual, para elevar seus pensamentos a Deus, para orar, né? Para buscar uma autoanálise do que está fazendo na sua vida, né? Está aproveitando uma oportunidade de melhoria espiritual. Só que é sempre que a gente faz assim. Será que a gente sempre dá mais importância ao lado espiritual ou ao lado material? Bom, o que Jesus fez quando ele disse uma coisa só é necessária, ele distinguiu as muitas coisas pelas quais a Marta estava preocupada e afirmou que só uma era necessária, que foi a que Maria escolheu. Enquanto Maria usa o seu tempo para estar diante do Senhor e aproveitar a sua presença, internalizar os seus ensinos, se melhorar, buscar o seu progresso espiritual, Marta estava só ali, servindo e lavando louça, servindo. Zelo ou apego às ações cotidianas, né? O que é mais importante para as nossas vidas como seres espirituais que nós somos? Nós somos seres espirituais, né? Nós estamos na matéria, estamos encarnados, estamos aqui usando esse corpo, essa máquina perfeita da criação de Deus, emprestada por Ele para uma experiência na carne. Mas nós não somos seres de carne, nós somos espíritos. Espíritos imortais que estão aqui com um objetivo, que é progredir, evoluir, se melhorar. Tem um caminho para isso que a gente vai ver lá adiante, né? Mas aqui, nós, espíritas, sabemos, né, que nós devemos trabalhar. O trabalho é uma das leis divinas, né? A lei do trabalho
Precisamos trabalhar? Sim, temos que trabalhar. Porque nós temos que dar conta da nossa vida no aspecto material, né? Esse corpo precisa ser nutrido, alimentado, cuidado, né? Mantido, né? Em perfeitas condições para a gente poder passar pela nossa experiência de aprendizado aqui na Terra. Mas também é muito importante cuidar do espírito. E estarmos com ele em oração, né? Manter o nosso tempo para fazer a nossa ligação com o Senhor. Aquele tempo que nós devemos ter ações com ele. E que esse deve ser diário, né? Para nós mesmos, para o nosso equilíbrio, para a nossa melhoria íntima, a nossa conexão, né? A gente fala tanto de conexão. Essa não é dos pés de Jesus que deviam estar cansados, né? Após aquela viagem exaustiva, com aqueles calçados rústicos, né? Que eles tinham na época. Então, o que nós, diante dessa humildade, dessa devoção, dessa questão do que é mais importante, se é o material ou o espiritual, como a gente se vê? Será que nós estamos muito envolvidos pelas atividades comuns da vida no plano físico? Como nós estamos assim, nem sempre a gente age com bom senso. Porque existem muitas distrações, né? A quantidade de afazeres que a nossa sociedade hoje nos leva a assumir é enorme. Vou dizer aqui, é comum as pessoas alegarem falta de tempo, por se encontrarem assoberbadas pelas requisições do dever profissional, familiar, social ou até mesmo religioso. E a gente muitas vezes se apega a essas atividades e não consegue encontrar tempo para fazer outras. Isso é muito comum, né? A gente tem um monte de atividades voluntárias. Aqui na casa espírita mesmo a gente tem. A gente fala com alguém, você não quer fazer uma tarefa assim, não tenho tempo. Esse não tenho tempo, a resposta é quase unanimidade. Da grande maioria, né? É a vida que é assim, que nos leva a viver dessa forma. Essa vida comum, essa rotina, essa luta pela vida, né? No aspecto material, cuidados com o corpo físico, com os nossos bens, com as pessoas, a tudo isso a gente se apega a esses cuidados. E às vezes não encontramos tempo de cuidar do próprio espírito, de alimentá-lo com o Evangelho, fazer o trabalho voluntário, buscar a Deus, buscar a Jesus. Porém, para isso, né, contra esse apego, nós temos um alerta de Jesus. Ele nos disse, vigiai e orai. Né? No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, versículo 41, Jesus nos falou assim, vigiai e orai para não cair em tentações. E muitas vezes a gente não só falando dessas tentações aí da vida vulgar no mundo, mas tentações assim mesmo, da gente se deixar empregar todo o nosso tempo útil, todas as nossas energias para algumas determinadas tarefas. E a gente se envolve tanto. A gente gosta de fazer as coisas bem feitas, né? A gente procura fazer bem. Quanto mais a gente procura fazer bem, mais tempo a gente gasta. Mais a gente se envolve, mais a gente se apega. A gente se apega a tudo. Né? Mas a gente não percebe. Normalmente a gente nem percebe que está se apegando. Mas isso não é motivo para que a gente não busque desapegar de algumas coisas da vida material para cuidar do nosso espírito. Para cuidar, para alimentar o nosso espírito. O alimento do espírito foi a boa parte que a Maria escolheu. Ela concedeu um valor preciso às necessidades de hospedagem e alimentação. Ela pensou assim, é preciso arrumar, digamos, um espaço para as pessoas descansarem mais tarde? Sim. É preciso cuidar de trazer o alimento, né, preparar, se não estivesse pronto.
trazer os utensílios para serem utilizados, trazer a água. Precisa. Mas tinha que ser naquela hora? Talvez não. O que ela fez? A maior parte do seu tempo, os esforços e energias, ela canalizou para o essencial, que foi para alimentar o seu espírito. E nós? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos escolhendo? Marta escolheu o trabalho, o labor. Maria escolheu a estudo. E nós, o que é que nós escolhemos? E coloquei essa frase aí que eu achei interessante. Diz assim: é preferível que erre, mas que tenha coragem de escolher os passos a dar na sua vida. E isso é verdade, a gente não pode se omitir ou ficar parado, né? O nosso corpo material foi criado para ação, para movimento. Nós temos energia para isso. Nós temos que agir, nós temos que trabalhar, nós temos que nos movimentar. Então, diante de uma situação, a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que escolher. Porque quem se omite vai ficar depois com arrependimento. Sem saber se teria escolhido certo ou errado. Ou até deixar uma situação se tornar dramática por não ter escolhido. Né? Então, é preferível escolher errar, porque a gente ganha. Né? A gente ganha a experiência quando a gente erra. Então, certo também, né? Sempre vai ganhar experiência. E a coragem de escolher esses passos é mais importante e nos valoriza e nos deixa mais contentes do que a gente se omitir. E o que é que nós escolhemos do dia a dia? Bom, a natureza, se nós formos parar para pensar, para verificar, ou mesmo se a gente for olhar os livros de ciências, ou mesmo que seja na internet, nós vamos verificar que a natureza segue padrões, sequências lógicas. A natureza tem uma lógica maravilhosa. Tudo que é criado por Deus está em natural e perfeito equilíbrio, na forma que Deus criou. Esqueçamos a intervenção do ser humano. Muitos destes padrões são matemáticos, como as folhas da samambaia. Se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem depois, porque eu coloquei isso aqui. A forma do girassol, aquele centro, todo trabalhadinho, minuciosamente. A forma do cacto, da teia de aranha, ou até mesmo a comunicação dos golfinhos. A natureza segue padrões. O homem, o ser humano, o que ele tem de padrão em nós? É que nós somos, esse corpo é padrão, né? O corpo é padrão. Em geral, é uma cabeça, 4 membros, o que tem no rosto é igual, o funcionamento interno é igual, esse é o padrão. O resto, não. Porque nós, claro que existe a inteligência e os outros reinos da natureza, mas a nossa é diferenciada porque ela é individualizada. E nós temos o que é fundamental, o livre-arbítrio, a escolha, condição de escolher. Bom, mas quem escolhe pode acertar ou errar, como eu falei há pouco. Né? E essa frase eu também achei interessante. Você não pode cometer o mesmo erro 2 vezes, porque a segunda vez não é um erro, é uma escolha. Isso é fato, né? Quando a gente não sabe do resultado de uma coisa, das consequências de determinado ato, a escolha, tanto pode redundar no erro como no acerto. Né? Se redundou no erro, era a primeira vez que a gente estava fazendo uma escolha diante daquela situação, natural, podia errar, claro. Afinal de contas, nós temos 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Né? Mas depois que a gente escolhe e já sabe que escolheu errado, a gente vai de novo fazer a mesma coisa. Por isso que ele diz aqui, a segunda vez não é mais erro não, porque você já estava além das probabilidades. Eu sabia que era 100% erro. Mas a gente faz isso.
Às vezes faz até que a gente pensa que vai mudar o outro. Ah, é assim, ele vai mudar. Quando a gente casar, ele muda. Muda não. Aí a gente escolhe errado de novo. Aí tem uma outra frase que diz assim, que errar é humano, mas persistir no erro é não usar a inteligência. Vamos ver. Falando sobre erros e acertos, aí a gente pode se perguntar, e como é que a gente vai escolher certo? Aí eu trouxe essa frase do Chico que eu acho maravilhosa. Isso é uma frase imensa, né? Somos o resultado de nossas escolhas e decisões. Em nossas mãos estão a felicidade e o sofrimento. É certo que não podemos voltar no tempo e apagar o que foi feito, mas sempre podemos começar de novo e fazer diferente. Animadora, né? Nos dá ânimo, esperança, assim, nos motiva, né? Porque isso acontece com muita frequência. Errar, a gente erra com muita frequência. Quem tem o direito de escolher pode acertar ou errar. E aí, ele diz, né? Nós somos resultado de nossas escolhas e decisões. Sim. Enquanto nós somos aquelas criancinhas do papai e da mamãe, aqueles adolescentes ainda dependentes do papai e da mamãe, eles escolhem a maioria das coisas por nós, né? É meio difícil essa geração de hoje, né? Mas na lógica é assim que funciona, né? Eu te sustento, então é assim que vai ser. Depois, quando você atingir aquela idade, né? A maioridade civil, você vai fazer do jeito que você quiser. Aí a gente escolhe o que vai estudar, escolhe a profissão, escolhe o estado civil que a gente vai manter, escolhe como a gente vai usar os recursos que a gente tem, que a gente aprendeu, se a gente vai ser bom, se a gente vai ser mal. Se a gente vai fazer inimigos ou amigos, se vai ter saúde ou doença, se vai se reajustar com a lei de Deus, ou se vai continuar obedecendo. Fazendo todas essas escolhas. Mas, Chico diz também, né? Não dá para voltar no tempo. Mas o tempo que aconteceu no passado é experiência, para nos dar base para as escolhas futuras. Então, podemos começar de novo e fazer diferente. Todos os dias. Todos os dias. Todo dia é um novo dia, né? São 24 horas de oportunidade para a gente fazer melhor. Para a gente corrigir o erro de ontem. Perdoar, por exemplo, ou pedir perdão, porque, poxa, foi ontem, né? Às vezes tem que esperar um pouco esfriar a cabeça do outro, né? Mas assim, no sentido de que aconteceu no passado, que a gente pode, quando está aqui na caminhada com o outro, corrigir isso? Pode. Para não desencarnar e levar isso com a gente, né? E deixar a mágoa no coração do outro. E muitas outras coisas, né? Que nós podemos fazer diferente do que a gente fez ontem. E como que a gente pode escolher, certo? Aí está o caminho para a escolha certa. Jesus disse, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, se nós seguirmos as orientações de Jesus, nós estamos no caminho certo. É lógico e simples, né? Nós que entendemos que Jesus é o nosso mestre, que o que ele ensinou é o certo, e o que ele trouxe para nós são as verdades das leis divinas, é só escolher de acordo com o que Jesus ensinou. Todos nós vamos ao Pai, e Jesus está dizendo que sim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, lembra que eu falei antes que a gente ia falar dos nossos objetivos aqui? Nós estamos aqui na Terra para evoluir, para progredir. A lei do progresso é inexorável. Todos nós vamos progredir. A diferença de cada um é o tempo, que aliás é uma escolha nossa. Eu escolho. O tempo que a gente vai levar para progredir. Depende das nossas escolhas. Mas Jesus mostra o caminho,
ele já nos ensinou qual é a verdade, da vida, e isso nos prepara esse caminho e essa verdade para a verdadeira vida, a vida do mundo espiritual. Um dia, nós vamos deixar de reencarnar, quando nós somos espíritos puros como Jesus, e vamos viver essa vida no mundo espiritual. Agora, por que ele diz que ninguém vê ao Pai? Nós vamos voltar para o Pai. No sentido de que o Pai, quando nos criou lá no início, simples e ignorantes, todos iguais, sem privilégios, uma caminhada rumo ao progresso. Quando nós estivermos lá no nosso grau de perfeição relativa que é possível alcançar, nós já voltamos para o Pai. Já instauramos o reino de Deus em nós. Porque o reino de Deus não é um local designado em qualquer lugar por aí. É dentro de nós que ele vai ser instalado. Quando nós nos afinizarmos com a lei de amor. Ela que é a lei que nos direciona. Né? Nosso objetivo é progredir, evoluir, atingir a perfeição, mas a gente só consegue isso quando a gente se afiniza com a lei de amor. Que é o mandamento que Jesus nos trouxe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Como que a gente vai seguir essa lei? Agora a gente vai ver aqui. Nós temos dentro de nós a semente do amor. Dentro de nós, além da centelha divina que Deus nos deixou, que nós também chamamos de semente do amor, a essência de Deus, o potencial para progredir, para atingir essa perfeição, é através, quando nós conseguimos fazer florescer esta semente do amor. Desenvolver todas as virtudes que já estão em nós. Já estão em nós. Nós precisamos, sim, libertar as nossas consciências, eliminar as imperfeições que nós trazemos em nós, que nós, em tantas e tantas existências passadas, acumulamos, maus hábitos, más condutas. Nós precisamos nos libertar disso tudo. Aqui diz, a prática da lei de amor leva à extinção do egoísmo, que segundo Emmanuel é a chaga da humanidade. E também Federman, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, quando nós nos libertarmos, distinguirmos de nós os maus hábitos arraigados, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e ao mesmo tempo vamos praticando as virtudes que estão em nós, porque isso não acontece assim. Eu primeiro vou expurgar o que eu tenho de ruim e depois fazer o que é bom. Não. É tudo ao mesmo tempo. A gente só se liberta do que nós temos de ruim quando a gente faz o bem. Então, só vou me tornar altruísta se eu deixar de ser egoísta. E eu tenho que trabalhar isso no dia a dia, esse egoísmo que está em mim, em compreendendo onde eu estou demonstrando esse egoísmo e eliminando essas atitudes, esses atos. Tá? Aqui tem uma mensagem do Emmanuel no livro Fonte Viva, mensagem 32, que intitula-se A Boa Parte. E o Emmanuel diz aqui, né? Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, o que o Emmanuel quer dizer com isso é que nós, qual é a importância dessa boa parte, né? Que é o melhor que nós podemos fazer sempre em tudo.
Né? E claro que significa também a boa parte que a Maria escolheu, que é tratar o nosso lado espiritual, que é isso que a gente está falando. Quando a gente busca melhor das situações, das pessoas, dos acontecimentos, a gente está cuidando de nós e do outro ao mesmo tempo. Porque na medida em que nós servirmos de exemplo, se nós estivermos praticando bem, o outro pode ver. E é mais fácil ensinar pelo exemplo, como fez Jesus, do que pela palavra. Porque às vezes as pessoas não nos ouvem, né? Nem sempre a gente é ouvido. Dar um conselho não é fácil. Todo mundo fala, se o conselho fosse bom, era vendido. Né? A Maria escolheu a boa parte. E ele diz aqui uma coisa que é muito importante: assimilar a essência da divina lição e procurar sempre a boa parte. Não está aí, não está lá em cima. Por que Jesus disse... O que eu fiz aqui? Por que Jesus disse que não lhe será tirado? Não, acho que eu fiz errado. Né? A boa parte que Maria escolheu, ele disse que não seria tirada. Porque o conhecimento é algo que é nosso. Quando nós partimos daqui da terra, o que é que nós vamos levar? Nosso carro, nossa casa, nossa família, vai tudo com a gente, né? Não. O que nós vamos levar é só o que a gente aprender, que é o conhecimento. Conhecimento. Que é o conhecimento que vai nos mostrar como a gente vai desenvolver a nossa Assembleia de Vida. Como é que a gente vai se tornar melhor a cada dia. Conhecimento que vai nos mostrar que nós, quando praticamos as virtudes de bem que estão em nós vamos desenvolver os sentimentos do bem, né? Desenvolver o amor. Eu lembro de uma frase que eu li ainda quando adolescente, mas isso me marcou muito. E é uma grande verdade, é uma coisa que acho que a gente pode todo mundo tirar da nossa vida. Albert Einstein disse uma vez: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, vamos buscar, nós vamos, nas nossas atitudes do bem, deixar que Jesus seja de fato o Senhor da nossa vida, para nos orientar com sua presença e suas palavras. Que Jesus, nosso Mestre, nos guie e nos ilumine sempre. Obrigada.